Vocês gostam do frio? O clima frio, tá ligado? Eu moro aqui em São Paulo e o clima aqui é maluco. Esses dias tava um calor da porra, hoje simplesmente esfriou pra caralho. E eu odeio frio, tá ligado? Eu sou muito mais do calor. Então, consequentemente, quando tá frio, pô, me deixa mal-humorado, tá ligado? Mas eu acho nem que se tivesse chovendo meteoro, eu estaria tão puto quanto eu sempre tô no pós-jogo do Santos, cara. Impressionante, bicho. É impressionante o quanto esse time consegue ser ridículo em campo. Vamos lá. Santos 2, Bahia 2. Segunda rodada do Brasileirão. E que, se Deus quiser, a última rodada em que Pedro Caixinha comanda o Santos como técnico. Tá? Vamos começar por isso aí. O Caixinha já começou o jogo de hoje pressionado, né? A gente sabe como diretores de futebol, principalmente no futebol brasileiro, são resultadistas. Então, é óbvio que eu sempre vou desejar que o Santos ganhe. Eu sempre vou querer que o Santos ganhe. Mas se o Santos ganhasse hoje, merecidamente, porque fez um segundo tempo melhor, a diretoria daria mais um prazo para o Caixinha. E que, na minha visão, não deve acontecer. Se você acompanha os pós-jogos que eu faço aqui, desde o começo do Paulista, sabe que eu sempre defendi dar tempo para o Caixinha. Porque era um sistema de jogo muito diferente do Carille, que demora para ter as suas ideias colocadas em prática, principalmente quando é tão diferente assim. E porque no início do ano a previsão, digamos assim, de um elenco forte não era tão possível quanto é hoje. O Santos ainda não tem um elenco forte, tem um bom ataque, tem um meio campo mais ou menos e uma defesa ruim. Mas a previsão que a gente supõe que possa acontecer no meio do ano é que venham mais reforços, justamente, e é claro, isso também depende da permanência do Neymar e tal, que, segundo setoristas, tem uma grande chance de acontecer, e se acontecer, o Santos provavelmente vai reforçar essa linha defensiva. Precisa, não é uma questão de... é uma questão de necessidade, não é questão de opinião. E é muito louco que o Caixinha, nas primeiras coletivas dele, quando ele veio para o Santos, ele falou: um dos principais problemas dos zagueiros brasileiros é que eles olham a bola e não acompanham o jogador. Ele falou isso numa das primeiras coletivas. 4 meses depois, ele ainda não solucionou esse problema. Não estou nem falando específico do jogo de hoje, estou falando no geral. Ele até hoje não conseguiu solucionar esse problema no Santos. Bom exemplo foi o último jogo contra o Vasco, tomando 2 gols assim. É um cara que continua insistindo em jogador que não tem sentido. Você continuar colocando o Guilherme em campo como titular, se o elenco do Santos não tivesse reforçado como se reforçou, seria uma coisa. Você colocar o Guilherme em campo e deixar ele 90 minutos, que só foi substituído nos acréscimos pelo Verón, você deixar ele 90 minutos em campo, é um escárnio com a cara do torcedor. Que ainda assim foram 8.000 pessoas pagando R$ 300 naquela porra daquele ingresso. Que a diretoria aparentemente colocou a justificativa de que o ingresso mais caro é para ajudar a pagar o time. Só que o time, além de não estar desempenhando, diversos dos contratos que estão aí são justamente por causa dessa diretoria e da última. O torcedor não tem nada a ver com isso. O torcedor que pagava, sei lá, 70, 80, 100 reais e pagar 300 para ver esse time ridículo em campo, não existe. Para ver o Guilherme em campo, que toda vez que pega a bola, fica dando o mesmo passinho para sempre. Ou é pra direita, e aí corta pra dentro, e chuta na puta que pariu. Ou ele corta pra esquerda, volta pra direita, e aí passa pra alguém que tá passando de fundo. O Guilherme só faz isso, cara. É impressionante. E mesmo assim o Caixinha não tira ele. Ele prefere tirar o Rolheiser do que o Guilherme. Vamos lá. O jogo começou relativamente bem, começou meio pegado. Os primeiros 10 minutos do Santos, ele pressionou bastante. Só que qual foi o problema? O Santos pressionava bastante, criava muitas chances, só que metade das que criava estava impedido.
O Santos, nos primeiros 10 minutos, teve, se eu não me engano, 3 impedimentos. Maluquice. Parecia, era o Bahia ou era o Barcelona, tá ligado? Daqui a pouco, a porra do Guilherme, do Tiquinho, do Roleza iam virar um Mbappé, pegando 8 impedimentos por jogo, tá ligado? Isso em 10 minutos. E o Santos até tava pressionando ali, teve um domínio ali nesses primeiros 10 minutos, mas depois não conseguiu ser efetivo, não conseguiu abrir o placar. E logo com 16 minutos de jogo, o Bahia faz o gol no contra-ataque. A linha defensiva do Santos estava na puta que pariu. E aí tem um vacilo do Schmidt, que ele pede impedimento. Cara, é loucura. Eu não entendo os caras fazerem isso na época do VAR. O cara levanta e para pedir a porra do impedimento, sendo que tem o VAR. Continua a porra da jogada. Que se for gol e realmente estava impedido, o VAR vai entrar em ação, tá ligado? Você parar e pedir impedimento não vai fazer o juiz mudar nada. É absurdo isso. E aí, o Caixinha, que no início do ano criticava, por exemplo, o Gil, dizendo que o Gil não poderia fazer parte do esquema tático dele porque é um zagueiro lento e aí na linha alta não conseguiria voltar, ele deixa o Schmidt de volante. E assim, o Santos não tem nenhum volante muito rápido, mas o Pituca claramente é mais rápido que o Schmidt. E o Rincon, eu acho que ele é 5, 6 anos mais velho que o Schmidt. Eu acho que se botar eles num tiro de 100 metros, o Schmidt ainda perde. Porque o Schmidt, dos três, é o volante mais lento. E o Caixinha continua usando ele na linha alta. Então, né, fica difícil entender. Aí o Bahia abre o placar e aí o Santos praticamente morre no meio campo. Era chute para fora, o Zé Ivaldo mandando a bola na lua, o Guilherme mandando a bola na lua. Ninguém estava conseguindo ser efetivo. Aquela pressão que até estava tentando gerar alguma coisa nos primeiros 10 minutos, simplesmente sumiu. O Santos deixou de levar perigo e o Bahia começou a sair muito bem no contra-ataque. Teve um momento do jogo que o Santos estava com acho que 61% de posse de bola, pelo que tinha mostrado na transmissão, e nulo. Não representava perigo. Enquanto o Bahia nos contra-ataques que saía sempre levava um perigo. Teve uma bola que o Brasão tirou, chutaram em cima dele. Teve outra que o Zé Ivaldo conseguiu tirar no contra-ataque perigoso também. O Tiquinho furou uma bola no primeiro tempo. Loucura ali, não sei se foi mais falha dele ou mais uma surpresa ali do jeito que a bola quicou. Porque o Tiquinho, tipo, ainda faz o movimento do cabeceio, mas dá a impressão que ele não foi muito, tá ligado? Que se ele tivesse ido mais, talvez chegasse. Mas aí talvez seja a imagem enganando também. A imagem do replay foi só de um ângulo, então não sei. Mas dá essa impressão que o Tiquinho poderia ter feito se fosse mais vontade. E aí, simplesmente acaba assim. O primeiro tempo do Santos foi ridículo. Todo lance de ataque do Santos ou dava em impedimento ou dava em cruzamento na área que caia nas mãos do Ronaldo, do goleiro do Bahia. É ridículo. O Santos poderia tranquilamente ter ido para o intervalo tomando um 2, um 3-0, tranquilamente. 1-0 foi muito barato. E aí o Santos volta para o segundo tempo com o Caixinha substituindo, o que era óbvio. E aí ele coloca o Tassiano e o Soteldo. Se você pega por posições, o óbvio é que ele vai tirar um meia e um ponta. Ele tira um meia, que era o Barreal, que estava mal também. Ele tira um ponta, mas ele não tira o Rollaser. Ele não tira o Guilherme, ele tira o Rollaser. E, tipo assim, o Rollaser não estava comendo a bola, mas eu ainda acho que a questão do Rollaser era mais uma falta de entrosamento ali. E o time todo, num geral, tá meio mal. Então fica meio foda já falar que o Rollaser é horrível. Não. Mas aí ele prefere tirar o Rollaser do que tirar o Guilherme. E ele não só não tira o Guilherme, como ele deixa o Guilherme em campo nos 90 minutos. E não entra na minha cabeça, cara. Não entra. Não tem uma justificativa válida. É porque o Guilherme volta mais para marcar? Beleza, o Soteldo tá voltando. Não, o Soteldo não fazia isso antes, mas ele tá fazendo isso desde que o Neymar voltou. Você pode pôr o Soteldo ali, que talvez ele não marque tão bem quanto o Guilherme, mas ele ajuda muito mais no ataque. Eu ainda preferia que ele tivesse tirado o Guilherme Barreal. Se fosse para deixar um ruim em campo hoje, deixasse o Barreal ao invés do Guilherme. E aí botasse o Barreal na esquerda para voltar, se era isso que ele queria. Mas não, ele tira o Soteldo e tira ele põe o Soteldo Tassiano, tira o Rollaser e o Barreal. Aí
Graças a Deus, com 5 minutos do segundo tempo, o Tassiano faz um gol, né? Num cruzamento que o Soteldo faz, acaba desviando ali no jogador do Bahia. A bola sobra, ali, o Tassiano meio que ajeita de peito ali e chuta. O Ronaldo chega a encostar na bola, mas não consegue tirar. Um belo gol do Tassiano, jogou bem, conseguiu entrar bem no jogo. Finalmente o Santos sendo beneficiado com a lei do ex. Eu já falei isso em algum outro vídeo, o Santos parece que é o time que mais sofre lei do ex no país. Todo jogador que já passou pelo Santos faz gol na gente, e todos os jogadores que a gente tem que já passaram pelo time nunca fazem gol. Tá sendo pelo menos conseguiu fazer isso, tá ligado? Inclusive eu tava com medo da porra da gente tomar gol do Jean Lucas. Seria. Caralho. Eu bateria minha cabeça na parede se isso acontece hoje. Mas enfim. O Tassiano entrou bem fazendo gol, o Soteldo entrou muito bem. Tipo assim, o Soteldo em 15 minutos fez mais do que o Guilherme o jogo todo. Loucura. Entrou comendo a bola, dando opção, aparecendo como opção, se filtrando, cruzando, driblando, resolvendo, tá ligado? O que se espera de um jogador bom, coisa que o Guilherme não é. Teve um quase pênalti, que não foi, né? No momento que aconteceu ali no tempo real do jogo, eu achei que também tivesse sido, mas no replay fica claro que não foi. A bola desvia ali no Tassiano e pega na cara do jogador do Bahia. E aí a arbitragem brasileira é ridícula, porra. Não basta o VAR avisar pra ele tem que parar, demora 1 minuto checando, aí chamam ele na porra da tela pra ele ir lá ver que não foi nada. Ridículo. A arbitragem brasileira é uma bosta. Teve um jogo hoje do Palmeiras com o Sport, um pênalti no final do jogo pro Palmeiras, ridículo também. É a arbitragem brasileira, não tem muito o que fazer. Depois ele tira o Tiquinho e o Bom Tempo para colocar o David e o Pituca. O David eu até entendo, que talvez o Tiquinho tivesse cansado, ele queria um pouco mais de mobilidade, ok. Mas o Pituca, ele foi treinado essa semana inteira como primeiro volante. Até tinha especulação de que ele entraria no lugar do Schmidt no time titular como primeiro volante. E aí ele não só não entra titular, como quando ele entra no segundo tempo, ele entra no lugar do Bom Tempo para fazer a função de segundo volante. E por mais que em alguns momentos ele estivesse meio lado a lado com o Schmidt, ainda assim ele fica no lugar do Bom Tempo. Ele tem que fazer essa mesma função do Bom Tempo de ir, voltar, tentar ajudar. E a gente sabe que o Pituca não é assim, o Pituca não constrói tão bem. Ele até chega a fazer o gol, que o Pituca ele tem duas situações em que ele é bom. Em destruir jogada adversária e em chutar de fora da área. E de vez em quando aparecer de surpresa na área para cabecear. Essas são as qualidades do Pituca. O Pituca, para construir jogo, ele não é bom. E é justamente por isso que eu já falei algumas vezes, eu não sou contra a venda do Pituca. Eu sou contra a venda do Pituca enquanto ele não for testado alguns jogos como primeiro volante. Porque o Schmidt aparentemente tem vaga cativa no time, que tá jogando mal e o Caixinha não tira. O Rincon tá esquecido. Caixinha, pelo visto, também não gosta dele por algum motivo. E o Pituca sempre entra como um 8. Ele nunca entra como um 5 para ver como ele vai desempenhar. Porque se o Pituca continuar desempenhando mal como primeiro volante, aí pra mim realmente não tem como, tem que vender. Pô, Pituca aceitou voltar no momento mais difícil do Santos, é santista, tem o carinho da torcida, mas se ele tá jogando mal, pô, não tem como. Eu não quero perder um jogo como eu perdi contra o Vasco, eu não quero empatar um jogo como eu empatei hoje com o Bahia. Eu quero que o Santos ganhe. Se o Santos ganha, o jogador que tá mal tem que sair. E jogadores melhores têm que vir. Se o Pituca continuar jogando mal como um 5, aí eu acho válido a venda. Se não, pra mim, quem fica é ele. E o mundo ideal talvez fosse a venda do Rincon, pela idade, mas dificilmente a gente vai conseguir vender o Rincon. Então, né, entre Pituca e Schmidt, para mim sai o Schmidt. Se o Pituca conseguir desempenhar o mesmo que o Schmidt, ou o que a gente sabe que o Pituca pode desempenhar como primeiro volante, para mim fica ele como titular até o momento, né, até o Santos se reforçar no meio do ano, e vende o Schmidt. O Schmidt ele me causa mais raiva que o Pituca como primeiro volante. E aí acaba saindo o gol do Pituca aos 36 do segundo tempo, uma bola que acaba sobrando num jogador do Bahia que tenta afastar, o Pituca pega de primeira no canto, e um belo gol, um gol que teoricamente seria o da virada, e seria, porque 8 minutos depois, aos 44, sai um gol de empate do Bahia, que aí foi aquele lance que, cara, te dá um ódio, mas te dá um ódio, que o David entrou mal, o David, assim, tá entrando poucos minutos, tá entrando em vários momentos em situações atípicas, que ele não recebe uma bola boa para finalizar. Mas hoje, porra, me deu uma raiva. Teve uma bola de contra-ataque que ele pegou que ele tava marcado por 2, então, tipo, realmente é uma jogada difícil.
mas ele tenta cortar pra dentro, tipo, meio... Ele poderia ter voltado e dado a bola em alguém que tivesse na lateral pra tentar um cruzamento pra dentro da área. Ou ele poderia arriscar de esquerda, não importa, mas ele tenta cortar pra dentro e... Caralho, aquele lance já me deu raiva. E aí depois teve, nesse lance do gol do Bahia, que tem uma disputa de bola que parecia que a bola ia sobrar certinha pro David, e aí do nada ele desiste, tá ligado? Ele acaba falhando e meio que se joga, e acho que é o Kaique do Bahia que continua pegando a bola. O lance me lembrou, inclusive, a jogada do Arana no jogo do amasso que a Argentina deu na gente. Que o Arana simplesmente estava inteiro na bola e ele desiste. Ele para de correr, e aí o Simeone chuta e faz o gol. Foi a mesma impressão que eu tive hoje do David. A bola estava inteira nele, ele poderia ter disputado e ele desiste. Some. E aí tem uma outra falha que é um desencontro ali entre o Sherman e o Gil. Os dois foram cobrir o mesmo jogador, e aí o jogador que, teoricamente, o Sherman deveria estar cobrindo, acaba avançando, recebe a bola e chuta pro gol. Pra mim foi mais erro do Sherman. Eu entendo que era uma decisão, porque no momento em que o Sherman decide ir marcar o cara, o Gil ainda não estava em cima. Na hora que o Gil chega, é o momento que o cara do Bahia acaba fazendo o passe pro outro jogador que estava desmarcado. Então eu até entendo a ideia do Sherman, mas ainda assim eu fico puto, porque o ideal era ter outro jogador ali na frente para parar, se fosse o Gil, ou se o Gil não fosse chegar, algum jogador ia ali para fazer a pressão no cara e o Sherman continuar marcando o cara que estava passando. Não acontece, o Santos consegue tomar um empate aos 44 minutos do segundo tempo. Ridículo, ridículo do jeito que foi. E aí o Caixinha, finalmente aos acréscimos do segundo tempo, ele resolve tirar o Guilherme, olha só. E aí bota o Verón, que também não conseguiu fazer muita coisa. O Verón também que só jogou bem no amistoso. Tá foda. E o Santos ainda deu sorte porque conseguiu sair dessa porra desse jogo com um empate. Porque no final, nos acréscimos, começou a virar um lá e cá, que o Santos até teve algumas chances, mas nenhuma absurdamente perigosa. Eu lembro só de um chute do Pituca que vai pra fora, mas que passa perto. E ele teve uns 2 ou 3 lances. Os jogadores do Bahia cruzaram a bola e o jogador do Bahia só não fez o gol porque não alcançou, mas passou muito perto. Teve um, acho que foi do Lúcio, que ele faz o carrinho e ele acaba indo de encontro com o Brasão, mas por muito pouco ele não pega a bola. O Santos poderia ainda ter tomado a virada nos acréscimos, que seria mais ridículo ainda do que já foi. E virou esse jogo pavoroso. O jogador é um jogador bem rápido, o Brasão foi muito bem, não teve culpa nos gols. O Sherman, para mim, não fez uma partida horrorosa, mas ainda assim foi mal. O Sherman continua não tendo nível para ser titular no Santos, pelo menos não com o que vem apresentando com o Caixinha. O Gil, para mim, não foi bem, não foi horrível também, mas enfim. Eu acho que o Caixinha, ou no caso o próximo treinador do Santos, que eu espero que seja alguém, tem que tentar recuperar o Luan Pérez o mais rápido possível e usar o Gil em momentos específicos. Seja para entrar no segundo tempo, seja em rodízio, quando tiverem os jogos emendar os jogos de Brasileirão e Copa do Brasil, seja em situações com 3 zagueiros, não sei, mas o Santos precisa de um zagueiro melhor. O Zé Ivaldo, ele ainda tem umas loucuras, mas ele ainda assim consegue ser mais consistente e ter momentos bons no jogo que o Gil muitas vezes não está tendo, pelo menos nesses adversários de Série A. No Paulistão ele até jogou bem, mas a Série A é outra parada. O Zé Ivaldo foi bem, teve um lance específico que eu não lembro direito qual foi, mas eu lembro que ele me deixou preocupado, que ele acho que ele vai dar um carrinho na bola, o jogador do Bahia passa lotado nele e aí acaba cruzando para a área e não dá em nada, mas tirando esse lance do Zé Ivaldo, acho que no geral foi bem, conseguiu tirar algumas bolas ali, fez falta quando tinha que fazer. Acho que ele não tomou amarelo esse jogo, que é um milagre, mas o Zé Ivaldo foi bem dentro do possível. O Escobar foi bem pra caralho, é de longe o melhor jogador que a gente tem na linha defensiva. E o único que acho que é titular incontestável. Se o Santos tivesse que gastar dinheiro hoje numa posição, eu acho que talvez da linha defensiva a lateral esquerda seria a última, com certeza. Tem muitas outras no time como um todo que precisariam dessa atenção primeiro. O Schmidt pra mim é loucura. O meu maior problema com o Schmidt é o quanto que ele oscila. Ele fez um Paulista muito bem ano passado, aí ele oscilou muito na Série B, tinha partidas que ele ia muito bem, tinha partidas que ele era horroroso. No Paulista desse ano foi a mesma coisa, partidas que ele foi bem, partidas que ele foi horroroso.
E agora tá sendo a mesma coisa também. Com o Vasco ele já foi meio mais ou menos. E hoje também, para mim, foi mal. É um jogador muito lento. Um jogador que cadencia muito o jogo. De vez em nunca ele arranja uma invertida ou um passe em profundidade. Mas é muito raro. A maioria das vezes que a bola chega no Schmidt, ele vai virar o corpo e tocar de esquerda. Ou então ele vai virar o corpo, ver que não tem nada, vai voltar o corpo e tocar de esquerda de novo. Uma jogada que era óbvia. Então o Schmidt foi mal para mim, não tem que ficar. O Bom Tempo para mim, ele começou o jogo bem. Ele jogou bem até os metade ali do primeiro tempo mais ou menos, mas no final do primeiro tempo ele já deu uma caída. E no segundo tempo ele foi mal também. Para mim pelo menos foi mal. Dessa vez eu achei justa a substituição dele. E não em todos os outros 90 jogos que ele saiu injustamente. Porque o Caixinha por algum motivo queria tirar ele, que eu não entendo. Então, hoje eu até entendo a substituição dele. O Barreal foi péssimo, tanto que foi substituído no intervalo, não conseguiu fazer muita coisa. O Golaser também não fez muita coisa, mas eu ainda... Tipo assim, ele tem lapsos que você vê o quanto ele é bom. Mas ele não vai conseguir fazer muita coisa com um time todo bagunçado como tá. Eu acho que um outro treinador vindo, ou o time conseguindo se ajeitar, ele pode desempenhar muito bem. Mas eu não entendo o Caixinha tirar ele antes do Guilherme. E também não entendo por que ele não joga de meia. Porque a gente sabe que o Roleze também faz a função de meia atacante. Ele jogou muitas vezes assim. E aí, por exemplo, no segundo tempo o Caixinha prefere manter o Guilherme e botar o Soteldo ali para ficar meio que na direita e flutuando entre as pontas, e o Tassiano às vezes como chegando ali junto com o Tiquinho, às vezes na direita, ao invés de repente pôr o Soteldo na direita e o Roleze na meia. Ou tira o Guilherme, bota o Barreal lá, o Soteldo de meia e o Roleze na direita. Não entendo essa insistência do Caixinha em tirar o Roleze e em deixar o Guilherme, que ficou o jogo inteiro ridículo. O Guilherme não fez nada hoje. Ou ele cruzava a bola errada, que ia parar na mão do goleiro do Bahia, ou ele chutava pra... Acho que ele teve uns 3 ou 4 chutes que ele chuta na bola na puta que pariu, cara. Caralho, mano. E o Tiquinho também teve aquele lance da cabeçada que acaba não chegando e dá a impressão que poderia ter chegado, mas não chegou, mas briga sozinho ali. Às vezes que o Tiquinho participa, ele faz meio pivô. Quando ele dá um passe, você vê que ele é inteligente, tá ligado? Ele não dá um passe óbvio, ele sempre dá um passe que ajuda o Santos a continuar a construção ou a dar continuidade ao contra-ataque. O Tiquinho é muito inteligente, gosto muito dele, mas hoje também não conseguiu fazer muita coisa, mas também não recebeu, tirando essa bola aí que poderia ter chegado, não recebeu bolas em condição livre para finalizar. Acho que ele até teve uma, mas que ele finaliza e desvia no jogador do Bahia e via escanteio. Dos que entraram, o Tassiano foi bem, fez o gol. Depois ele até ficou meio sumido, mas pelo menos participou fazendo o gol. O Soteldo, para mim, acho que dá para dizer que foi o melhor em campo. Entrou comendo a bola, ajudando o que podia. Era do mesmo jeito que quando o Neymar tem campo é bola no Neymar e deixa ele resolver, o Soteldo hoje é a mesma coisa. Recebia a bola atrás da linha do meio de campo, na direita, no meio, na esquerda, e tinha que tentar resolver. Me lembrou, infelizmente, 2023, que o Soteldo era o único que fazia alguma coisa no time. O Venom não fez nada, também entrou faltando poucos minutos, mas não fez nada. O Pituca fez o gol e acho que até desempenhou razoavelmente bem no resto do jogo, mesmo entrando como segundo volante, mas como eu disse, não quero ele assim, prefiro ele como um 5. E o Caixinha, por algum motivo, não entende isso. E quem foi mais que entrou junto com o Pituca? O David Washington também não conseguiu fazer muita coisa. A origem ali do gol de empate do Bahia sai de um lance dele, que poderia ter dividido melhor, então pra mim foi mal hoje também. E o Caixinha, pra mim, foi o que eu disse. Eu entendo que um sistema de jogo diferente ele demora tempo a ser implantado, mas o Caixinha não me passa confiança. Insistir em jogadores ruins, não corrigir falhas que já eram óbvias desde o início do trabalho. E hoje especificamente, ele conseguiu mexer bem. Os 2 jogadores que ele colocou fizeram gols. Mas em todos os outros jogos o Santos não foi assim. Todos os outros jogos que ele mexia, o Santos ia mal. E eu não acho que ele simplesmente melhorou isso e a partir de hoje ele vai fazer isso bem. Eu acho que foi mais uma obra do acaso do que qualquer outra coisa. Caixinha, pra mim, cairia hoje ainda. Não comandaria o time nessa semana. Até porque o Santos tem opções boas no mercado. O Santos pode ir atrás do Dorival, que por mais que tenha ido mal na seleção,
vai muito bem nos clubes. Foi o último treinador a ganhar a Libertadores, se eu não me engano, ele ganha a Copa do Brasil com o Flamengo também no mesmo ano. Trouxe a Copa do Brasil para o São Paulo, que nunca tinha ganhado. E nos clubes, o Dorival costuma ir bem, e principalmente no Santos, as duas passagens dele foram boas. Então, minha primeira opção seria o Dorival. A segunda, confesso que... Assim, a segunda e a terceira seriam entre São Paulo e Tite. Qual viria primeiro entre essas duas? Não sei. São Paulo ele tem um estilo de jogo mais próximo do Caixinha, na questão de pressão, de jogar para cima e tal. E talvez isso fosse bom pelos jogadores, que tem essa característica, já que foram contratados quando o Caixinha depois que o Caixinha veio. Mas o Tite também, pela preferência do Neymar, que tem influência, querendo ou não, poderia tentar arrumar esse estilo de jogo defensivo do Santos. E que por mais que me dê pavor de ver o Santos jogando recuado na defesa e tomando pressão o tempo todo, talvez o Tite conseguisse organizar esse time. Enfim, não sei. Eu, pessoalmente, acho que minha primeira opção seria o Dorival, a segunda opção Sampaoli e a terceira o Tite. Se viesse qualquer um dos três, ainda assim eu acho que seria melhor do que o Caixinha, que pra mim, hoje, não tem mais condição de ser técnico do Santos.